E agora, voltamos com Verdade ou Mito, no Nat Geo. Uma parte do processo é que as pessoas, quando culpam os chupacabras, tiram a responsabilidade de suas mãos. Se eu sou fazendeiro e algo ataca meu gado, posso dizer, puxa vida, fui vítima de um chupacabras e não há o que eu possa fazer. Ou talvez eu precise descobrir se há uma doença, ou será que meu gado está sendo sacrificado por cães selvagens, ou algum predador? No caso de algo como o chupacabras, por mais divertido que possa ser, isso pode levar as pessoas a confundirem realidade com ficção, os fatos com a ficção. Uma explicação que não é uma explicação também é algo perigoso, porque pode levar as pessoas a não descobrirem a verdade. E às vezes pode haver uma boa razão, como por exemplo um vírus, uma bactéria que afetam os animais de alguma maneira. É um triste fato da vida que entre cabeças de gado que aparentemente estão saudáveis, animais morram o tempo todo de doenças, predação e envenenamento. Esta realidade se perde quando os boatos sobre os chupacabras começam a correr na comunidade. Ninguém queria saber se a carcaça do suposto chupacabras encontrada na Nicarágua era na verdade de um cão. De volta a Porto Rico, o veterinário do Departamento de Agricultura, Davi Morales, se deparou exatamente com o mesmo fenômeno. Depois de examinar cerca de 300 carcaças, suas descobertas mais vitais foram ignoradas pela imprensa e as próprias pessoas que estavam perdendo seus animais. A cada autópsia que ele realizava, eram revelados sinais claros de que era obra de um predador natural como macacos ou felinos grandes. Todos apresentavam fraturas, ferimentos por perfuração e estavam dilacerados, como se um animal feroz os tivesse atacado. Feroz, mas não extraterreno. Morales acha que podem ter sido cães ou até os macacos rezos, que tinham escapado de um laboratório nos anos 1980. No final, as teorias sobrenaturais sobre os chupacabras e a mutilação de gado também levaram a algumas questões difíceis. Por que uma raça de alienígenas inteligentes e poderosos o bastante para viajarem milhões de quilômetros se dá ao trabalho de viajar até aqui para fazer algo sem sentido como mutilar o gado? Eles têm tecnologia muito mais avançada do que a que temos, porque nós mal conseguimos chegar até a Lua. E essas pessoas, imagine essas pessoas vindo de muito longe para assustar pobres camponeses em algum lugar obscuro. Simplesmente não faz sentido. Eu imagino que eles talvez aterrissassem no meio da Casa Branca e dissessem, muito bem, estamos aqui. E para os céticos ainda há mais questões sem resposta. Por que este fenômeno e a própria descrição da criatura mudam de lugar para lugar? E por que o chupacabras deixou uma espécie suspeitamente sem mutilar? É como se o chupacabras soubesse, isso os mantém fora do radar. Ele mata coisas que não provocam uma investigação por homicídio. Mais misterioso que o pé grande, mais enigmático que o monstro do Lago Ness, o chupacabras vem sendo debatido fervorosamente como nenhum outro animal que já tenha se mostrado à ciência. Acho que o que aconteceu em Porto Rico de 1994 a 1996 foi uma histeria em massa. Alguém criou o nome chupacabras e a partir de então cada animal morto era resultado da ação do chupacabras. Não há animal por aqui que faça o que ele fez. É isso que eu considero um fenômeno inexplicável. Se você acredita em alguma coisa com muito fervor, a coisa se torna real na sua mente. Eu jamais acreditei nessa coisa. Se o mistério original é o que está provocando as supostas mutilações animais, a ciência tem boas respostas. Não precisamos criar um chupacabras para responder essas dúvidas porque já temos boas respostas. E torço para que consigamos pegá-lo. Frente à prova forense, parece que os processos naturais mais mundanos sempre foram os responsáveis por estas mortes estranhas de animais. Mas enquanto fenômeno cultural, o chupacabras parece que veio para ficar. Versão brasileira, Centauro.
triste fato da vida que entre cabeças de gado que aparentemente estão saudáveis, animais morram o tempo todo de doenças, predação e envenenamento. Esta realidade se perde quando os boatos sobre os chupacabras começam a correr na comunidade. Ninguém queria saber se a carcaça do suposto chupacabras encontrada na Nicarágua era na verdade de um cão. De volta a Porto Rico, o veterinário do Departamento de Agricultura, Davi Morales, se deparou exatamente com o mesmo fenômeno. Depois de examinar cerca de 300 carcaças, suas descobertas mais vitais foram ignoradas pela imprensa e as próprias pessoas que estavam perdendo seus animais. A cada autópsia que ele realizava, eram revelados sinais claros de que era obra de um predador natural como macacos ou felinos grandes. Todos apresentavam fraturas, ferimentos por perfuração e estavam dilacerados, como se um animal feroz os tivesse atacado. Feroz, mas não extraterreno. Morales acha que podem ter sido cães ou até os macacos rezos, que tinham escapado de um laboratório nos anos 1980. No final, as teorias sobrenaturais sobre os chupacabras e a mutilação de gado também levaram a algumas questões difíceis. Por que uma raça de alienígenas inteligentes e poderosos o bastante para viajarem milhões de quilômetros se dá ao trabalho de viajar até aqui para fazer algo sem sentido como mutilar o gado? Eles têm tecnologia muito mais avançada do que a que temos, porque nós mal conseguimos chegar até a Lua. E essas pessoas, imagine essas pessoas vindo de muito longe para assustar pobres camponeses em algum lugar obscuro. Simplesmente não faz sentido. Eu imagino que eles talvez aterrissassem no meio da Casa Branca e dissessem: muito bem, estamos aqui. E para os céticos ainda há mais questões sem resposta. Por que este fenômeno e a própria descrição da criatura mudam de lugar para lugar? E por que os chupacabras deixam uma espécie suspeitamente sem mutilar? É como se o chupacabras soubesse, e isso os mantém fora do radar. Ele mata coisas que não provocam uma investigação por homicídio. Mais misterioso que o pé grande, mais enigmático que o monstro do Lago Ness, o chupacabras vem sendo debatido fervorosamente como nenhum outro animal que já tenha se mostrado à ciência. Acho que o que aconteceu em Porto Rico de 1994 a 1996 foi uma histeria em massa. Alguém criou o nome chupacabras e a partir de então cada animal morto era resultado da ação dos chupacabras. Não há animal por aqui que faça o que ele fez. É isso que eu considero um fenômeno inexplicável. Se você acredita em alguma coisa com muito fervor, a coisa se torna real na sua mente. Eu jamais acreditei. Dilacerados, como se um animal feroz os tivesse atacado. Feroz, mas não extraterreno. Morales acha que podem ter sido cães ou até os macacos rezos, que tinham escapado de um laboratório nos anos 1980. No final, as teorias sobrenaturais sobre os chupacabras e a mutilação de gado também levaram a algumas questões difíceis. Por que uma raça de alienígenas inteligentes e poderosos o bastante para viajarem milhões de quilômetros se dá ao trabalho de viajar até aqui para fazer algo sem sentido como mutilar o gado? Eles têm tecnologia muito mais avançada do que a que temos, porque nós mal conseguimos chegar até a Lua. E essas pessoas, imagine essas pessoas vindo de muito longe para assustar pobres camponeses em algum lugar obscuro. Simplesmente não faz sentido. Eu imagino que eles talvez aterrissassem no meio da Casa Branca e dissessem: muito bem, estamos aqui. E para os céticos ainda há mais questões sem resposta. Por que este fenômeno e a própria descrição da criatura mudam de lugar para lugar? E por que os chupacabras deixam uma espécie suspeitamente sem mutilar? É como se o chupacabras soubesse, e isso os mantém fora do radar. Ele mata coisas que não provocam uma investigação por homicídio. Mais misterioso que o pé grande, mais enigmático que o monstro do Lago Ness, o chupacabras vem sendo debatido fervorosamente como nenhum outro animal que já tenha se mostrado à ciência. Acho que o que aconteceu em Porto Rico de 1994 a 1996 foi uma histeria em massa. Alguém criou o nome chupacabras e a partir de então cada animal morto era resultado da ação dos chupacabras. Não há animal por aqui que faça o que ele fez.
É isso que eu considero um fenômeno inexplicável. Se você acredita em alguma coisa com muito fervor, a coisa se torna real na sua mente. Eu jamais acreditei nessa coisa. Se o mistério original é o que está provocando as supostas mutilações animais, a ciência tem boas respostas. Não precisamos criar um chupacabras para responder a essas dúvidas, porque já temos boas respostas. E torço para que consigamos pegá-lo. Frente à prova forense, parece que os processos naturais mais mundanos sempre foram os responsáveis por estas mortes estranhas de animais. Mas enquanto fenômeno cultural, o chupacabras parece que veio para ficar. Versão brasileira, Centauro.